Vamos ver aqui. Espero que esteja saindo o som do vídeo. Eu vou ver qual fica melhor. Se assim fica melhor. Vamos lá. Imagina poder se transformar nas criaturas do seu jogo de carta favorito, além de usar magias diferentes em cenários diferentes que você mesmo escaneou. Essa era a premissa de Chaotic, um dos desenhos mais irados que passaram na TV aberta brasileira. Será que você lembra desse desenho? Como foi que ele acabou? Será que tem chance dele voltar com episódios novos? Vem comigo, vamos relembrar o início e o fim de Chaotic. Inês Trunks, PT! Quantos minutos é? Ah, 3 minutos. Era aqui. Imagina a cena. Fim de tarde. É porque esse anime, quem a lembra, ele não sei nem se é um anime, não sei se é anime. Só sei que ele passava no TV Kids. Eu gostava muito desse anime. Quem tá vendo esse vídeo poder comentar, curtir, compartilhar o vídeo, se gostou. Se não gostou, compartilha pra ajudar aí na moral. Não sei se o som tá bom. Se não tiver, eu vou postar esse vídeo, depois eu gravo ele de novo. Ou gravo outro, não sei, né? Então é isso, vamos prestar atenção no que o Ei Nerd vai contar aqui agora. Você acabou de chegar da tua escola, tá largadão no sofá lá, passando de canal em canal na TV aberta, procurando algo pra assistir. Normal, né? Afinal, essa hora já não tava mais passando Bom Dia e Companhia no SBT e nem TV Globinho na Globo. E também não tinha nenhum desenho interessante na TV Cultura nesse horário, então a gente tava procurando alguma coisa. Aí você tá cercado por vários canais que estão mostrando notícias. Só que você não quer ver notícias, você quer ver desenho. Até que você entra num canal que você nunca achou que ia entrar, a Rede TV. E aí que você praticamente acha um oásis depois de andar por dias no deserto. Você descobre a TV Kids, um bloco com várias animações, como por exemplo Pokémon, Yu-Gi-Oh!, GX, Ilha dos Desafios e claro, Chaotic. TV Kids merece um vídeo só pra ela, galera, de tão marcante que ela foi pra muita gente. Mas uma das melhores coisas que esse programa fez foi apresentar Chaotic pro Brasil, com um conceito muito maneiro. Mas uma das melhores coisas que esse programa fez, Uma das melhores coisas que esse programa fez. ela, galera, de tão marcante que ela foi pra muita gente. Mas uma das melhores coisas que esse programa fez foi apresentar Chaotic pro Brasil, com um conceito muito maneiro e uma história que vai fazer você sentir nostalgia do começo ao fim. Agora deixa o teu like e comenta. Se lembrava desse desenho ou você achava que era só uma memória falsa da sua cabeça? Galera, Chaotic é um achado na grade da TV aberta brasileira. Ele não fez tanto sucesso como muitos outros desenhos que você com certeza lembra até hoje, mas desde o começo ele tem sim, cara, um conceito muito irado. E é um desenho com coração mesmo, sabe? Eu tive que assistir de novo alguns episódios pra fazer esse vídeo e eu acabei vendo a temporada inteira, cara, porque é muito maneiro esse desenho. Se liga, a história é a seguinte, vamos lá. A Chaotic se passa em cima de uma ideia que pra uma criança na época era simplesmente perfeita. E se aquele joguinho de cartas que você joga no quarto, na mesa da escola, até no chão da sala, não fosse só um jogo? E se existisse um lugar onde aquilo tudo fosse real? No desenho, os personagens vivem no mundo real, igual o nosso. Mas, usando os scanners deles, eles podem fazer a consciência deles acessar um outro mundo. Existe um mundo chamado Chaotic, que é tipo um lobby, uma central, um hub dos jogadores. E desse lugar dá pra acessar Perim, que é o mundo onde as criaturas das suas cartas vivem, onde ficam os cenários, artefatos, os poderes e tudo aquilo que depois vai parar nas cartas. E o protagonista dessa história é o Tom Majors, que é aquele protagonista clássico de desenho de aventura. Junto com ele tem o Cass, que é o amigo mais obcecado pelo jogo, o cara que já estava mergulhado nesse universo antes do Tom acreditar que aquilo era real. Pode se transportar para o Chaotic e jogar de verdade. Legal! Que imaginação, hein? E depois entram mais dois personagens pra gangue, a Sarah e o Peyton, que completam esse quarteto de jogadores que meio que serve como a nossa janela pra entender o mundo de Chaotic. Então assim, o desenho funciona em duas camadas. Uma é a galera lá em Chaotic jogando, batalhando, subindo de nível, montando deck. A outra é eles explorando Perim, escaneando criaturas raras, caçando item, arranjando cenários diferentes, né? E se metendo em problemas que era muito maior do que uma simples partida. Voltemos, tive que pausar o vídeo, então vou continuar aqui agora. Vou falar que isso não é irado pra caramba, que ideia maneira, né? E é até engraçado porque é como se tivessem juntado a ideia de batalhas de monstros Calma aí, tá saindo minha voz. Deixa eu ver se tá saindo minha voz, tá saindo minha voz, mais ou menos. de cartas de Yu-Gi-Oh! Com a exploração de mundo e captura de monstros raros de Pokémon, com o fato que você pode se transformar nesses monstros, como por exemplo em Digimon Fronteira. E esses três estavam na TV Kids. Mas é realmente um charme muito diferenciado de Chaotic, porque não era só um desenho de cartinha. Verdade, esses três estavam na TV Kids. Parece que quem fez TV Kids estava de parabéns, porque tinha Pokémon, tinha Yu-Gi-Oh! E tinha Digimon. Aí juntou esses três e saiu Chaotic, que era tipo a mecânica dos três animes. Aí formou esse daí. Foi bem interessante isso que o Peter falou.
com todo respeito ao Yu-Gi-Oh!, ok? Ele pegava lógica de Chaotic, porque não era só um desenho de cartinha, com todo respeito ao Yu-Gi-Oh!, ok? Ele pegava lógica de card game, mas dava corpo pra aquilo. Quando os personagens iam duelar no Battledrome, eles não só invocavam as criaturas, eles viravam as criaturas. Isso é muito maneiro, porque muda completamente a sensação da batalha, já que não é aquele negócio distante de eu jogo a carta e o bicho luta por mim. Não, cara, o cara vai entrar na arena e vai sentir a luta na pele. Vira uma porradaria franca entre duas criaturas num cenário que também influencia a luta. Esse conceito do jogador virar a própria criatura é um dos pilares da série. Por quê? Porque é um conceito que eles exploram muito bem ali naquela série. Porque, por exemplo, você e eu, a gente pode ter escaneado a mesma criatura. Então nós dois, a gente pode se transformar nessa criatura. Mas não necessariamente essa nossa carta igual vai ter o mesmo poder. Por quê? Porque eu posso ter escaneado a criatura uma semana depois de você. E nesse meio tempo, essa criatura pegou um monte de peso no supino e ficou mais forte. Ou então ela aprendeu uma habilidade nova ou ganhou uma nova. Era isso que eu ia dizer. Ou tinha aprendido uma habilidade nova. Eu ia falar habilidade nova. Questão de força, nem pensei nisso, mas habilidade nova podia aprender. Tipo quando você compra uma carta de Pikachu, por exemplo, o Pikachu de antigamente e o Pikachu de hoje em dia. Ele é antigamente era mais raro, de hoje em dia vai ficar raro talvez, mas tem habilidades diferentes talvez também. Arma. Então nesse caso a minha carta é forte. Ou então ela aprendeu uma habilidade nova ou ganhou uma nova arma. Então nesse caso a minha carta vai ser mais forte que a sua, apesar da gente ter escaneado a mesma criatura, entendeu? E o momento que a gente vai pro mundo de Perim também influencia no poder da carta, já que aquele é um mundo vivo e as criaturas vivem as vidas delas normalmente. Mas o contrário também pode acontecer. Se eu escanear a criatura quando ela tá machucada ou com alguma condição específica, isso vai me afetar na hora que eu me transformar nela lá no Battledrome. Isso, inclusive, foi uma trama muito irada que rolou com o Tom. Ele tinha perdido a principal carta dele, o Maxor, né? E foi pra Perim escanear ele de novo. Só que nesse meio tempo, o Maxor tinha sido atingido por um encantamento que deixou ele com medo de tudo. E quando o Tom escaneou ele, esse efeito ficou na carta também. Então quando o Tom se transformava pra lutar, ele ficou com esse mesmo efeito de medo e afetou ele na luta. Cara, isso é um conceito muito irado, pô. E o desenho nunca foi só uma arena de batalhas. Perim era um mundo... Não foi só isso, teve uma bactéria num certo episódio que ficava destruindo o mapa, a ilha, e aí escanearam a região, e aí na carta da região também tinha esse problema dessa bactéria, no caso. Não sei se o Peter vai falar nisso também, mas é um bom exemplo que eu lembrei também. Histórias, com conflito, com regiões, com segredos, com facções e com criaturas que tinham vida própria, mesmo fora do jogo. Ou seja, além da porradaria, tinha aventura e tinha exploração. Sabe, tinha aquele sentimento de, caraca, pô, eu queria muito entrar nesse mundo. Isso casava perfeitamente com a ideia das scans. Porque em Perim os personagens encontravam criaturas, locações e itens também, que depois podiam ser escaneados e levados pro deck. Então o desenho meio que transformava a ideia de colecionar em aventura. E o mais louco, cara, é que isso não nasceu como desenho de TV. Nasceu como uma ideia bem mais maluca. Chaotic começou como um jogo de cartas colecionáveis dinamarquês. A versão que explodiu depois nos Estados Unidos e no resto do mundo veio de uma adaptação e expansão de uma outra linha ligada com a Draco. E em 2005 a 4Kids Entertainment entrou na jogada com tudo, anunciando que tinha adquirido os direitos mundiais de licenciamento marketing. 4Kids Entertainment entrou na jogada com tudo, anunciando que tinha adquirido os direitos mundiais de licenciamento, marketing e promoção de Chaotic, e que ia coproduzir uma série animada em cima da marca. Ou seja, a ideia já nasceu com a vontade de virar uma franquia grandona. Tropa, eu não entendi direito. Como foi que comprou? Outra linha ligada com a Draco. E em 2005 a 4Kids Entertainment entrou na jogada com tudo, anunciando que tinha adquirido os direitos mundiais de licenciamento, marketing e promoção de Chaotic, e que ia coproduzir uma série animada em cima da... Um dia eu queria comprar os direitos de Pokémon, mas eu acho muito difícil, muito dinheiro, eu não conseguiria isso, mas era um sonho meu, entendeu? Marca. Ou seja, a ideia já nasceu com a vontade de virar uma franquia grandona, não só um desenho de sábado de manhã. Só que a 4Kids não queria fazer o que ela já tinha feito com um monte de outras marcas, né? Que era só pegar a licença, botar na TV e vender brinquedo depois. Não. Com o Chaotic o plano era mais ambicioso. O negócio queria ser um ecossistema. Inclusive, você lembra da 4Kids, né? Era aquela que fazia aquelas censuras porcas nos animes e estragava a tradução deles. Mas com o Chaotic, de algum jeito, cara, eles fizeram aquelas censuras porcas nos animes e estragava a tradução deles. Mas com o Chaotic, de algum jeito, cara, eles fizeram uma produção do zero eles mesmos e acertaram em cheio, cara. Foi tipo na mosca. O desenho, o card game, o site e o jogo online tinham que conversar entre si o tempo todo. E esse era o pulo do gato. Desenho, o card game... Não cheguei a jogar esse jogo, eu precisar um dia pra jogar. Eu posso trazer até uma live ou um vídeo jogando esse jogo, se vocês quiserem comentarem. Eu espero que alguém assista esse vídeo, nem que seja uma pessoa. Não sei, não é alguma das minhas contas de reserva, mas espero que alguém assista esse vídeo, hein. Curte aí na humildade. Ajuda o Carlos. Fala de anime aí, por favor. O site e o jogo online tinham que conversar entre si o tempo todo. E esse era o pulo do gato. Cada carta tinha um código único, e esse código podia ser usado no site para replicar aquela mesma carta no ambiente online. Porque isso é genial, cara.
Você comprava a carta física e levava aquele conteúdo pro mundo digital sem custo adicional. Hoje isso parece normal, mas ali, que a gente tá falando em meados ali de 2007, 2008, pô, isso era avançado pra caramba, né? Isso explica por que Chaotic tinha tanta personalidade, né? Porque a lógica do desenho nascia do próprio produto. O scanner parecia ser só o aparelho que fazia o roteiro andar no desenho, né? Mas na real, ele era a tradução fantasiosa daquilo que o jogo prometia na vida real. O quê? Entrar no jogo. Pô, galera, isso é uma sacada genial, porque a criançada ficava com vontade de ter um scanner e realmente entrar no mundo de Chaotic e conhecer Perin. Perin é um mundo simplesmente fantástico. Não perde em nada pro mundo de vários animes que a gente já vê por aí, né? Por quê? Porque você podia até entrar pelo visual maneiro das criaturas. Só que aos poucos o desenho ia mostrando que existiam povos, alianças, guerras. A história era boa. Eu me lembrei sobre o início, a história, e o início é muito bom. Eu assisti, eu me lembro. Assisti até o final. Não lembro muito bem, mas eu lembro que eu revi uma vez e a história é bem interessante. Não vou falar muito pra não dar spoiler. Talvez alguém não tenha assistido com esse vídeo que o Peter fez e que eu tô reagindo, alguém possa ter a vontade de assistir ou reassistir, entendeu? Então vou continuar a parte que ele falou no seu. Fantástico. Não perde em nada pro mundo de vários animes que a gente já vê por aí, né? Por quê? Porque você podia até entrar pelo visual maneiro das criaturas. Só que aos poucos o desenho ia mostrando que existiam povos, alianças, guerras, interesses também diferentes ali dentro. As 4 grandes tribos que marcaram o início da série eram a tribo do Outro Mundo, a tribo do Submundo, os Mipedians e os Danians. Mais pra frente a coisa ainda cresceu com os Marillions, né, que são muito importantes quando a série vai ficando maior e mais ambiciosa. Cada tribo tinha uma cara muito própria, sabe, um jeito de lutar. Esse dos Marília aí foi zica. Essa aí foi a temporada mais zica, pô. Tudo começou porque, não vou nem falar, né, que aí é spoiler, mas, pô, começa com uma questão, tipo, de gelo. Bizarro. E os caras vão lá e escaneiam. E o cara que escaneou foi do cabelo vermelho. Cê é louco, pô. A carta poderosa pra miséria tinha uns poderes massa. Não vou falar muito, não, mas a carta do cara era poderosa. Tipo, conseguia controlar papo de controlar até a mente dos adversários, pô. Era brabo, tá? Uma estética, uma vibe muito clara. Por exemplo, a galera do Outro Mundo era mais um humanoide. Pô, acho que tá com 7 minutos. Tá 7 minutos e 51. Acaba com 3. O meu tá com 12. Então vou assistir aqui e continuar um pouco pra cá. Uma estética, uma vibe muito clara. Por exemplo, a galera do Outro Mundo era mais humanoide. Basicamente todos pareciam criaturas Voltei, dropa. muito clara. Por exemplo, a galera do Outro Mundo era mais humanoide. Basicamente todos pareciam criaturas mamíferas. A galera do Submundo eram cramunhões. Os Mipedians eram lagartos e os Danians eram insetos. Então assim, a graça do desenho é que nenhuma dessas tribos parecia genérica. Se realmente A variedade que tinha entre eles era muito interessante. Tipo, a tribo do fogo, que é o que o cara falou aí, eu gostava muito dessa tribo. Tinha a tribo que ele falou aí, tinha... A dos insetos era mais ou menos. Aí tem a do... Não, no caso não é a tribo, tem o feiticeiro, que é aquele azul. Que o principal, ele escaneia a carta dele, que é o mago, ele é bem poderoso também. Tem a questão do... os insetos. Aí, deixa eu ver aqui. mamíferas. A galera do Do submundo. Submundo eram cramunhões. Os Mipedians Esse Mipedius eu não lembro muito deles não. Eu acho que tá mais pra répteis, eu acho. eram lagartos e os Danians eram insetos. Então assim, a graça do desenho Mas os insetos não ficavam atrás. Os insetos também eram bravos, tá? Tinha uns que era massa. é que nenhuma dessas tribos parecia genérica. Você realmente sentiu que elas eram diferentes entre si, tanto no design quanto na função dentro daquele mundo. Então assim, galera, ter essa separação era ótimo. Sem contar que esse daqui que tá, eu parei, parece com o personagem principal, só que nessa versão, não monstro, mas humanoide, no caso, a palavra correta, gente. Porque fazia criança escolher lado igual um time de futebol, sabe? E assim, Isso, tinha questão de escolher lado, eu acho que eu ficava mais pro lado do time do fogo, que era do amigo do personagem principal, que ele era mais o pessoal lá do fogo, eu acho que eu era mais nessa tribo aí, tá ligado? Se fosse pra escolher o poder de fogo e tal, entendeu? Eu acho que eu era mais desse lado aí, dessa tribo aí, entendeu? Na questão, quando eu vi aquele lado, questão do bagulho lá do gelo que eu falei, mas eu ainda fiquei na questão do fogo, porque você é louco, pô. Tinha a questão desse do verde aí, tinha a questão do fogo, que os dois é rival, não é inimigo, é rival. Tipo, aí os dois, o principal e o outro, eles é amigo, entendeu? Eles é amigo, só que, tipo, eles, não é no submundo, mas em Chaotic, eles têm os amigos deles, que são, não são monstros, no caso, são... Tem a questão do submundo, que é aquele vermelho, que não tem... Parece um pouco humanoide, mais ou menos. Mas aí tem o verde, que é amigo do principal. O vermelho, que é amigo do... Que tem o cabelo vermelho, tá ligado? Tipo assim, e tipo... Cada um só frequenta o seu nicho. Eu acho que o vermelho já foi... mas o principal lá vê o verde. E o... Aí tem, aparece uma cena aqui no vídeo também e no anime. Principalmente no anime, mas aqui no vídeo do Peter aparece também. Aí tem outra coisa. Acho que o de cabelo preto, eu não sei se ele vai ver o do submundo, que é o amigo do cabelo vermelho. Não me lembro exatamente, mas eu acho que ele vai. Focando agora aqui. eu sou fechadão contra o mundo. E você? Comenta qual a tua tribo favorita.
Fechadão contra o mundo? Não entendi. Escolher lado igual um time de futebol, sabe? E assim, eu sou fechadão contra o mundo. E você? Comenta qual a tua tribo favorita. Já vai comentando aqui. Bom, e junto com as tribos vinham também as criaturas que ficam na nossa cabeça. Todas as tribos tinham personagens marcantes. Um mais irado que o outro, sabe? Essa menina era... Primeira temporada era chatinha, era malvada ela e o amigo dela também. Tinha uns que era malvadinho. Tipo Equipe Rocket, ela parece com a... Tem o James e a... Esqueci o nome Esqueci o nome. Pra defender o mar da nossa nação. Esqueci. É James e... Esqueci o nome. Eu só lembro o nome do James e do Meow e não lembro dela. Pô, mano. Falando de Pokémon, esqueci o nome. Mas de boa, focar no vídeo. Cada um com uma personalidade muito clara. Tinha o Kayle, que era basicamente a definição. Um mais irado que o outro, sabe? Cada um com uma personalidade muito clara. Tinha o Kayle. Era isso que eu ia dizer. Como eu tava dizendo, esse aqui que eu tava falando, e a personalidade dele era muito bravo, muito bruto, modo de se dizer assim. O outro era mais ou menos bruto, só que era mais calmo que esse aqui. Que era basicamente a definição Meio touro, meio inseto, pra não falar outra coisa, né? de aura do submundo. Tinha Interest na personalidade muito clara. Tinha o Apareceu o mago que eu falei também. Kayle, que era basicamente a definição de aura do submundo. Tinha Interest, Nadgering. Eu lembro dessa leoa, né? Tipo uma skin mais ou menos bonitinha, né? Eu não sou gado por essas coisas não. Só uma skin até que legalzinha. O mago, que eu falei que era o segundo ou o primeiro, essa daqui, essa terceira aqui, sei louca, essa aqui, mais ou menos, uns traços, mas mesmo assim de boa. E acho que ela era forte também, não me lembro. Acho que ela era mais do lado do vermelhão que apareceu primeiro. Se fosse pra botar na ordem, acho que seria o primeiro. Tem a questão do verde também. O verde ficaria em segundo ou em primeiro, depois vinha esse mago, depois vinha essa leoa, ou talvez essa da asa primeiro. Vamos botar a da asa primeiro pela questão dela estar na vantagem de voar. É por aí assim. Tacnon e um monte de outras criaturas que você pode até ter esquecido o nome hoje em dia. Mas só de ver um visual, você vai lembrar na hora, por algum momento épico dele, sabe? Porque, cara, Chaotic sabia fazer criaturas com design marcante. Isso importava muito num desenho desse tipo. Mas no final do dia, ainda é Importava muito pela questão das cartas. Tem que ser um design muito, muito bom mesmo. um card game. Então, ele tem a parte mais bacana deles. A estratégia e as combinações com outras cartas. Eu acho que essa parte do card game que ele falou era no final, ajudava lá o pessoal do outro mundo, depois eles vinham, batalhavam, tipo, podia copiar, né, o design lá do pessoal do outro mundo, pra poder virar carta, pra poder jogar. Mas, como eu tava dizendo, foi o geológico do meu pensamento, porque minha mãe bateu aqui na porta, jogou uma camiseta, mas eu esqueci. No caso, era que o pessoal escaneava, esqueci a questão, vou voltar pra ver se eu lembro. Era a questão do outro. Não, esqueci, mano. Deu branco, foi mal. No outro vídeo, depois eu comento. Eu esqueci o que era a questão. E deixa eu ver aqui. Depois tem a parte mais bacana deles. Ah, sim, lembrei. Era a questão que eu acho que eles tinham que ajudar o pessoal. Ou tinha vez que não era nem obrigado a ajudar o pessoal lá nesse mundo aí. No caso, só precisava copiar a carta. Muitas vezes que eles, o foco do começo do anime, do desenho, era ajudar o pessoal do outro mundo. Depois eles copiavam a carta e depois batalhavam. Chamavam pra questão do desafio depois, não tem? Então, deixa eu continuar o vídeo aqui. A estratégia e as combinações com outras cartas. Depois de ir pra Perin escanear os bichos que eles queriam, os personagens podiam voltar pro lobby em Chaotic e depois ir pro Battledrome pra batalhar contra os jogadores. Essa é a parte... Aí no caso não é nem a alma deles que ficava dentro do monstro. Nessa questão aí que você viu esse rapaz aí, esse personagem, é como se fosse a mente, porque, tipo, é a questão do Chaotic, pelo comunicador mais ou menos, esqueci o nome. Scanner, eu acho que vai tipo como se fosse só a alma da pessoa pra lá, ou a consciência, o Peter falou, né? Pois é, vai pra lá, então é tipo isso, eu acho que o corpo fica de boa, tipo, porque, como se o cara tivesse parado, ou como se ele estivesse fazendo as coisas, só que a mente dele não tá lá. É interessante, sabe? É explorado bem no começo dos episódios mesmo, essa questão. Mais Yu-Gi-Oh!, mas com aquele detalhe de que os personagens viravam as criaturas. Só que o legal do desenho, galera, é que não bastava a criatura ser forte, mas sim o jeito que cada jogador jogava. Não era só aquele do, é forte, você tem que saber jogar, você tem que saber as mães, tem que saber a questão das armas, tem que saber, você tem que ser inteligente, era um jogo, você tem que ser bom no jogo, entendeu? Não tinha questões de ajudinhas, né? Garena, Free Fire, mas isso é assunto para outro vídeo e para outro canal, então foca no vídeo do Chaotic. Com as cartas, sabe? Escolher um bom cenário para as lutas acontecerem era essencial, porque às vezes os monstros que eles escaneavam ficavam... Tinha isso também, tinha que escolher um mapa também, tipo, podia escanear o mapa, tinha que ser um mapa que teu... tua carta do teu monstro, saber se andar por lá tivesse vantagem. Tipo, teu monstro é de água, tu não vai escolher um lugar de fogo. Ou se teu monstro é de fogo, tu não vai escolher um lugar de água. Mais fortes ou mais fracos em certos cenários. E o Battledrome recriava assim perfeitamente os cenários que eles escanearam em Perin para transportar os jogadores transformados para sair na porrada. E o legal é que às vezes no episódio anterior o personagem tinha ido para Perin conhecendo totalmente aquele cenário da luta. Então ele consegue usar
Pois é, ele sabia todos os truques, os macetes, as questões de onde sair e de onde entrar por essa questão de já ter ido antes. Aí se você fosse batalhar contra uma pessoa que nunca tivesse ido, para aquele lugar você tem uma vantagem enorme, entendeu? O cenário da luta. Por isso que você escolheu o mapa, mas na outra vez o outro escolhia se você perdesse. Obviamente, né? Ou se você ganhasse, você podia ficar com o mesmo, tinha que trocar, não lembro mais. Luta no Battledrome pra ganhar vantagem. As locações mudavam o jogo, sabe? Os equipamentos davam vantagem e tinham magias também que podiam mudar totalmente a dinâmica do combate. Acho que quando o pessoal escaneou esse bem daí que tá pra usar, esse aí é forte também, tá? Isso é louco, esse daí é liberado pela questão daquele outro lá que eu falei, que eu não ia falar muita coisa, já tô falando. Cara, era irado demais isso. Tinha estratégia, tinha combinação e tinha aquele sabor de card game de verdade. Isso ajudava a aprender até quem não era de colecionar cartas. Por quê? Porque os outros tinham regras, tinha uma lógica interna. E essa é uma das razões de Chaotic bater tão forte na nostalgia hoje. Por quê? Porque ele não dependia só de quem ganha a luta. Ele dependia do processo, de chegar em Perim, de achar uma criatura, de escapar de uma roubada, de voltar com uma scan nova, de testar aquilo numa batalha depois. Tinha uma recompensa muito gostosa na estrutura dos episódios, porque a aventura em Perim podia virar consequência no Battledrome. E a consequência no Battledrome podia fazer você querer voltar pra Perim. Era um ciclo, cara, porra, gostoso demais de assistir. E eu acho que é muito mágico que um desenho assim tenha passado na TV aberta. Porque, vamos ser sinceros, cara, assistir Chaotic Obrigado, TV Kids. Assiste Chaotic, que tu ia falando do que, Peter? na TV Kids tinha um charme que nenhum streaming conseguiria recriar. Tinha aquele Não consegue recriar, nunca vai recriar, não consegue. Quem viveu TV Kids, pra mim TV Kids tocou no meu coração mais do que a questão do Sábado Animado, Bom Dia e Companhia. TV Globinho não era muito, era mais pra questão do Bom Dia e Companhia. TV Globinho era mais ou menos. Quando acabou fiquei triste, depois acabou o Bom Dia e Companhia. Depois ficou só o Sábado Animado, eu nem sei se ainda tenho, parei de assistir, também já tenho 23 anos. Mas TV Kids marcou muito, fiquei muito, muito triste quando acabou TV Kids. Porque eu conheci Pokémon, Digimon, Frontier, Yu-Gi-Oh! GX, que eu gostei muito. E o outro Yu-Gi-Oh! No Brasil, na Globo. Tipo, a TV Kids pegou, tipo, uns sucessos, tipo, só que pegou, tipo, outras marcas, outras versões desses sucessos, que é tipo Digimon Frontier, a questão do Yu-Gi-Oh! GX, aí só colocou a questão do Pokémon, que já tinha passado na Record, não cheguei a assistir, mas passou lá, cartucho passava mais ou menos lá, era a Eliana, ou era, acho que era por aí sim. Aí passava lá, só não cheguei a acompanhar, e depois... Ah, teve Super 11, que o Peter esqueceu de falar Super 11. Super 11 também tava lá, eu assisti que a Band passou, depois de um certo tempo a Band passou, que a Band também teve aquele canal que eu conheci, o Beyblade. Mano, é muito assunto pra vídeo, é só vocês me seguirem que a gente tem conteúdo infinito. Eu manjo muito de anime, eu sei um pouquinho. Eu não chego no nível desse cara. Oh meu Deus, desse cara aqui. Não. Desse cara que eu não chego no nível dele ainda, né? Mas eu sei um pouquinho, então me ajuda aí, tropa. Então, eu falo muito. Então, se vocês deixar. Se vocês virem até aqui, parabéns. Comenta Superman pela questão da camiseta do Ei Nerd. Eu ia falar Peter, mas é Ei Nerd. Foca no vídeo, Carlos. sentimento de achei algo muito bom num lugar improvável. Porque, porra, a Rede TV não era o canal que você ligava já esperando ver esse tipo de desenho. Então, quando você esbarrava em Chaotic, parecia literalmente um prêmio. Achei, cara. Minha conquista, meu bônus, meu tesouro. Parecia que você tinha encontrado um desenho secreto. Isso deixa a memória muito mais forte. Quando eu soube, aí eu falei pro meu amigo, né? Aí tinha a prima dele, mas não sei se era a prima dele, só sei que eu e meu amigo falou assim, essa menina gostava de Pokémon. Aí tinha, no caso, eu e ele, nós convencemos a ela, no caso, ela parar de gostar, mas acho que não convencemos, não, a gente era criança também, né? Pô, então tinha isso. Ela não gosta de Pokémon, porque tipo assim, era pra ser só nós dois, entendeu? Mas querendo ou não, Pokémon passando na TV Kids, quem queria assistir, assistia. E era isso, era muito bom, entendeu? Querendo ou não, era massa, mas era criança, entendeu? Ainda vai nisso, mas a questão do TV Kids foi muito bom, me lembro. 2007, 2000, não sei exatamente o ano, mas sei que assisti muito. Passava de manhã, não, mas passava de tarde, me dava de noite. Teve uma vez que voltaram com Pokémon, ainda bem que voltaram com Pokémon clássico, passava de manhã e de noite, né? Era, foi um 2018, 18 pra trás, 2019, 2018 pra trás, mais ou menos. Mas não deu muito certo. Teve um dia que eu acho que tava sonhando, eu vi um anúncio na TV Kids, na Rede TV, pra mim tava passando Pokémon. Acho que era coisa na minha cabeça, tava endoidando, porque acho que não fazia muito sentido não. Só que quando o desenho foi crescendo, que eu acho que começou a ficar bem mais ambicioso. Nas duas primeiras temporadas, sempre teve uma história rolando em Perim. Mas era uma coisa mais inimigo da semana, sabe? Cada episódio era uma exploração, uma batalha ou algo assim. Mas na última grande fase da série, na terceira temporada, os episódios começaram a ter uma história que conduzia as coisas, que é justamente a dos Marillions. Que era uma raça... Começaram a ter uma história que conduzia as coisas, que é justamente a dos Marillions. Que era uma raça antiga de Perim, criaturas aquáticas e bizarras que tinham coisas,
que é justamente a dos Marillions. Que era E faz sentido ter esses aqui pela questão da água, porque tem esse daqui, né, que vocês estão vendo, esse verde, tem o do fogo, só falta esse daí. uma raça antiga de Perim, criaturas aquáticas e bizarras que tinham ficado isolados nas profundezas e depois voltaram com tudo. O diferencial deles é que eles tinham o poder de controle mental, então eles conseguiam dobrar outras Eu não falei que tinha controle mental? criaturas, corromper exércitos, transformar aliados em marionetes, o que fez a guerra em Perim escalar de vez. A invasão Marillion virou o grande conflito final da série, com as tribos tendo que deixar a rivalidade de lado para tentar sobreviver ao estrago que eles estavam causando. E isso teve um efeito muito engraçado no próprio Battledrome, porque, claro, né, a galera de Chaotic começou a ficar obcecada em usar criaturas Marillions em O primeiro que usou foi o de vermelho, e depois o pessoal ficou viciado nessas criaturas, porque podia manipular o adversário a se desistir, tipo o Shikamaru usando a questão da Ino, não, a questão da irmã do Gaara pra ribar a mão e desistir, tipo isso, só que no caso eles faziam com que os adversários pulassem de montanhas, se jogassem por aí assim, exemplo, faziam com que os personagens, o adversário desistisse, fossem eliminados do jogo pra eles ganharem. Tipo uma tapaça, querendo ou não, controle da mente. batalha. As cartas foram proibidas. Eu acho que esse de azul que tá passando aí na cena, não sei se ele é um... Não era nem só porque eles eram fortes, cara, era porque eles tinham essa vantagem apelona de mexer Eu falei que não era forte, era a vantagem apelona mesmo. com a mente do adversário. Então, sim, eles conseguiam vencer a luta só fazendo o inimigo se matar. Ou seja, virou aquela coisa que Não falei. sempre acontece em jogo competitivo. Apareceu uma mecânica roubada, a comunidade inteira Todo mundo joga, porque ninguém é besta, no caso. Ninguém quer morrer por aquilo, por aquela carta, por aquele gesto, por aquela habilidade. Todo mundo começa a usar pra ver se fica equilibrado, entendeu? quis abusar dela até um talo. Só que enquanto a galera no Battledrome queria farmar a vitória em cima dos Marillions, né, em Perim tava Sendo que em Perinho, a miséria tava, né, para não falar uma besteira, tipo, a miséria tava louca lá, porque o negócio tava ficando feio pro lado das outras tribos, entendeu? rolando uma guerra séria mesmo. E rolou até Era sério, não era brincadeira. Brincadeira era pro pessoal que ia escanear. Agora, lá era o mundo real deles, no caso. O bagulho tava ficando... E se lá acabasse, se lá virasse só água, como é que as pessoas iam conseguir ir pra lá pra escanear as cartas? Tipo, não ia ter... Não sei se iam morrer afogado, não sei disso. Não sei, mas se caísse na lava lá, não sei. Sei lá. Na minha lenda, depois eu vejo. Pesquiso sobre, se alguém quiser, claro. sacrifícios de personagens que a gente gostava muito. No fim, Minha lenda teve um mesmo que... Não era fã, mas eu gostava de personagem que sacrificou mesmo, eu acho. o grande chefão deles é derrotado. Boa parte das criaturas que estavam sob controle mental é libertada e os Marillions batem em retirada para as profundezas. Só que o desenho não termina realmente. Fica claro que eles terminaram no meio de uma história que tinha muito Realmente tem muita... Eu não me lembro que eu assisti até o final. Eu acho que eu reassisti, mas eu não me lembro o final. mais pano pra manga. Ele parece mais uma parada brusca do que um encerramento definitivo. E Gosto de assistir também, era aquele outro, era o... Não é Kiki Butovski, que é Johnny Test, era muito bom na RTV também. a verdade é que foi meio isso mesmo, né? Que eu acho que foi descontinuado por causa de um processo entre a 4Kids e os criadores. For Kids e quem? Aí, ó, o Pikachu e o Ash. Aqui é a questão desse 4 Kids, acho que ele mesmo fazia dublagem de Pokémon, One Piece eu não sabia, e desse Yu-Gi-Oh! O mais velho. De Chaotic Pensei que era TV Kids, mas não era não. sobre quem devia ficar com os direitos totais do programa. Então, a 4Kids parou a produção de criadores de Chaotic sobre For Kids na questão era TV Kids, acho que era. Entendi, a RTV como entendi agora. foi meio isso mesmo, né? Que eu acho que foi descontinuado por causa de um processo entre a 4Kids e os criadores de Chaotic sobre quem devia ficar com os direitos For Kids e do criador de Chaotic, eu achei que era TV Kids da RTV, tô endoidando, não tem nada a ver não, gente, eu me confundi. totais do programa. Então, a 4Kids parou a produção de tudo e isso iniciou a morte rápida de Chaotic. Mas será que ele pode voltar algum dia? E a resposta é sim. A resposta é sim. Sim? Talvez, eu acho que ele falava sim, caramba, a cara do Peter feliz, eu fiquei surpreendido também. Acontece que o criador Eu assistiria, tá? original de Chaotic, o Brian Gannon, conseguiu recuperar os direitos da franquia. Que legal, e que massa que o cara conseguiu recuperar os direitos. Bacana, 2026, 2027, daí pra frente. Mas tem que seguir a mesma... Não, a mesma linha não, continuar a parte que eles chegaram e não conseguiram ter aquele finalzinho digno, né? Porque parou na metade, que nem o Peter falou. E ele já disse que quer retomar a produção do desenho. Então pode ser que, cara, a qualquer momento a gente receba algum anúncio sobre a volta dele. Verdade é que, se voltar, vai ser ótimo. Se não, que pena, né? Mas ainda é bom viver com as memórias do quão irado foi esse desenho, né? Realmente é bom viver, né, com a memória do como foi esse desenho. Do jeito que ele falou, gente. Mas se vier seria bom, se não vier fazer o quê? Vai ficar na memória, coração, nostalgia, é isso. A gente vê muito nostalgia quem era fã do TV Kids e das outras emissoras também. A questão do desenho não é como antes. Hoje em dia não é como antes, é isso que eu quero dizer. E de como a gente é ansioso colocar o Canal 9 pra assistir ele no sofá da sala. Se você quiser Canal 9. Aqui era Canal 9 também, era 6. 6 era SBT, 9. Era 7. A RTV era 7 aqui. Você pitou, caralho.
Era assim antigamente aqui. Assistir Chaotic, eu achei a primeira temporada inteira aqui no YouTube. Mas comenta Tem no YouTube? Eu assisti em alguns sites por aí. Ah, vou ver se tem no YouTube. Se tiver, eu deixo o link aqui se vocês quiserem, vocês pesquisam, tanto faz então. aqui. Lembra desse desenho? Ficou Eu lembro. Espero que você não dê copyright no meu vídeo, né? Que eu aumentei um pouquinho ele aqui, né? Falando um pouco. Gostei muito do seu vídeo, sou seu fã. E aí, se um dia você ver esse vídeo, nem sei se você vai ver, então. É isso, falou e fui. Não sei, vou colocar o link do seu canal. Acho que assim, eu não sei como é que faz react, é o meu primeiro react nesse canal, porque eu fiz um no outro que eu jogava Free Fire, questão. Não, no meu terceiro, que era de música, e aí eu cantadas enfadonhas, eu reagi, mas foca no vídeo e bora terminar. vontade de assistir? Qual outro desenho você quer que eu relembre aqui nesse quadro? Comenta aí que eu quero saber. Toca aqui agora, se inscreve no canal mais importante, a gente tá junto nessa comunidade nerdista que não para de crescer por sua causa. O próximo vídeo a gente pode falar sobre o universo, buraco negro, a gente pode falar sobre uma dica de filme pra você no cinema, sobre uma dica de série nos streams pra você não perder, um vazamento de filme do CM, alguma coisa bacana que nós nerds gostamos pra caramba. Então se inscreve, ativa o sininho, eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui! Então é isso, galera. E fui também, só vou deixar o like, né? Que é, ó, 13 mil. Deixar o like de responsa. Então, se você gostou do vídeo até aqui, curte, compartilhe, comenta o que você gostou do meu vídeo. E se não gostou, comenta também, curte o que você quiser que eu melhore. E é isso. É, tivesse Leon Batalha Final Pokémon. Isso aqui talvez um dia eu possa assistir com vocês. Que eu só assisti aquela parte que o Pikachu ganha, mais ou menos, é? Ganha? Ganha, que tem aquela cena lá e a música, o meu primo mandou um edit. Então é isso, falou e fui, espero que o vídeo tenha ficado bom e espero que tenha saído a voz do Peter, porque senão eu vou baixar, jogar o áudio e deixar minha voz, falou e fui, e é nóis, tropa.